Mais um momento. Professor Cláudio. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma ação formativa do canal Educa Mais, um projeto de extensão universitária sob minha coordenação, professora Ademar Santos. Esse projeto está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia. O canal formativo Educa Mais tem como objetivo proporcionar espaço de diálogo, de reflexão, de socialização, de saberes e conheceres sobre aspectos educativos de atualidades que perpassam o cenário da educação brasileira. Nessa noite de segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023, o canal Educa Mais recebe o professor Dr. Alexandre Rezende, neurocientista e neuroeducador, para desenvolver o webinário intitulado Neurociência e Educação, como o nosso cérebro aprende. Enquanto educadores, aprender os princípios da neurociência tem sido uma estratégia muito significativa, especialmente no sentido de ressignificarmos práticas pedagógicas com foco no processo de ensino e aprendizagem, com qualidade. Neurociência e educação, enquanto áreas do conhecimento que valorizam a condição humana, vêm se legitimando como parcerias no enfrentamento das desigualdades escolares, quiçá sociais, em novas metodologias que perpassam, que corroboram o fortalecimento da aprendizagem com nossos educandos. Neurociência e educação já são aliadas para uma educação transformadora. O professor Dr. Alexandre Rezende, neurocientista e neuroeducador, é mestre e doutor em morfofisiologia pela Unicamp. O professor Alexandre ainda realiza palestras, conferências, seminários, congressos, oficinas, que tratam da contribuição da neurociência com a educação. Professor Alexandre Rezende, muito bem-vindo a essa ação formativa da Universidade Federal de Uberlândia. Em nome da universidade, nossos agradecimentos. Eu que agradeço, professora Ademar, é uma honra estar aqui, sempre é um prazer falar daquilo que a gente ama ainda, né? Fica mais fácil ainda para a gente poder trocar a ideia, né? E compartilhar o conhecimento da neurociência aplicada em sala de aula, aplicada no ensino, para promover melhoria, logicamente, da assimilação, melhoria nos processos de fixação. Isso é uma coisa que é um desafio muito grande, né, que temos hoje, a questão da atenção, que já está em defasagem muito alta, então conhecer um pouco mais como o cérebro funciona, eu acho que é uma das grandes ferramentas. Então vamos lá, né? Vamos começar então a nossa palestra. Professor Alexandre? Claro, sim. Vou pedir só um espaço para apresentar, claro. A nossa intérprete de Libras, tá? A professora Cláudia Adriana Oliveira, que estará acompanhando o trabalho, ela e mais 3 colegas estarão acompanhando os trabalhos de hoje à noite. Professora Cláudia, é muito prazer em tê-la aqui nessa ação conosco. Obrigado. Maravilha, muito bom. Então vamos lá, vamos compartilhar então a tela aqui, para justamente trabalharmos aqui. Aí, ok, perfeito. Acho que ver se está compartilhando aí certinho. Professora Ademar, dá uma... Aí, perfeito. Então, na verdade, aqui, ó, esse é o compartilhamento, está aqui, né, da tela. Tá? Eu não sei se o professor Ademar vai ter comentários automáticos aqui. Vai ter comentários enquanto eu falo ou não? Aqui, não, aparecendo para mim. É após a palestra, professor. Ah, tá, perfeito. Maravilha, então tá.
Então eu vou deixar a tela inteira, então, porque eu acho que vai ficar mais bem visível para vocês. Ó, vai ficar melhor aqui, ó. Melhorou aí, né? Isso. Eu não vejo vocês, mas qualquer momento que precisar me parar alguma coisa, é só me chamar, tá bom? Muito bem. Maravilha, então. Primeiramente, então, boa noite, bem-vindos aqui a essa palestra, essa conversa aqui que eu quero ter com vocês sobre neurociência e educação. Como o nosso cérebro aprende? Isso é uma pergunta que muitos pesquisadores passam a vida inteira, né? Eu praticamente, na área de neurociência, eu estudo neurociência, eu completo esse ano 25 anos de carreira como docente. 18 anos desse tempo eu trabalhei em ensino básico, Fundamental 2, ensino médio, cursinho pré-vestibular, curso técnico, né? E também eu tenho já praticamente 16 anos atuando, né, juntando tudo dentro da parte superior. Só de estudo do cérebro, pelos meus cálculos, se eu não estiver errado, 22 anos que a gente estuda, e praticamente 13 anos desse tempo que eu estudo a parte de neurociência, eu estudo dedicando-se à aplicação da neurociência na educação. Então, trabalhando com pós-graduações, coordeno especializações dentro da PUC Campinas, onde eu trabalho, na área específica disso, aplicando a neurociência para mostrar como o cérebro aprende, como nós geramos memórias, como podemos ter estratégias para melhorar o nosso aprendizado. E para começarmos, logicamente, eu não posso deixar de definir o que é a neuroeducação. Neuroeducação é uma grande área que envolve, na verdade, 3 grandes áreas. Logicamente, a área da neurociência, onde vai estudar justamente o funcionamento do sistema nervoso, em si, como funcionam os órgãos, as células, os mecanismos, né, que estão envolvidos dentro dos processos que envolvem a aprendizagem. A própria pedagogia, que vai estudar, logicamente, a educação, os processos de aprendizagem, e, logicamente, a psicologia, onde está estudando o cérebro e o comportamento. Observe que de 2 em 2 campos, nós temos comunicações entre esses campos. Por exemplo, neurociência e psicologia junto, você tem a grande área de neuropsicologia. A neurociência, junto com a pedagogia, a neurociência educacional. A pedagogia junto com a psicologia é a psicologia educacional, e essa é uma que sempre muito aparece nos cursos de licenciatura, lógico, incluindo a pedagogia, que é um curso específico da formação de professores, e, lógico, os demais cursos que envolvem as licenciaturas. Um levantamento que eu fiz já há alguns anos, né, quando eu trabalhei como coordenador da Faculdade de Pedagogia da Unitar Faculdade, que fica em Campinas, aqui no estado de São Paulo, nós fizemos um levantamento e somente 7% das universidades, das faculdades de pedagogia do Brasil, tem algo bem superficial ou um pouco que seja mais aprofundado na área de neurociência. Os outros cursos não têm essa parte aplicada, né? Essa parte aplicada justamente à neurociência. Então, quando você pega justamente e traz isso para a educação, nós acrescentamos muito. Então, a área de neuroeducação vai estudar tanto a mente quanto o cérebro e, logicamente, os processos de educação. Para começarmos a nossa palestra, vamos fazer uma reflexão. Eu sempre faço essa pergunta, né? Aluno é igual a estudante? Né? Não tô nem me baseando na questão de origem de palavras e tudo mais, né? Tem até a questão aluno, né, sem luz, tem vários momentos, mas na verdade eu não concordo, né, de falar que aluno é um ser sem luz. Na verdade, aluno é aquele que busca a luz, que é o conhecimento, né? Mas o aluno que eu falo aqui, eu falo que é diferente o significado de aluno e estudante, porque o aluno, dentro daquilo que a gente vai estudando, eu até faço uma brincadeira, ele é um ser, né, na verdade, que fica dentro de salas de aula, frequentando salas de aula, sentando em carteiras e fica ali, né? De vez em quando ele descobre que ele tem pregas vocais, ele conversa, ele descobre que ele tem mãos e tem comandos motores que fazem ele pegar um celular, ele fazer muitas coisas, menos aquilo que a gente quer, que é justamente que ele estude, ou seja, o estudante, aquele que vai justamente se mover para ganhar o conhecimento. E tem essa outra pergunta que eu gosto de fazer, que é: nota é igual ao conhecimento? Pode até ser que uma nota possa representar o conhecimento. Contudo, no contexto que eu estou falando, não tem nada a ver. Dentro desse contexto, quando eu relaciono aluno e estudante, nota e conhecimento, o aluno está diretamente relacionado à nota.
O aluno é aquele que busca a nota, tanto que eu uso um termo dentro dos meus textos, das minhas reflexões, que é o aluno fazedor de prova. É um aluno que busca a nota, ele só quer fazer prova, ele é um especialista em prova. É aquele que, quando ele vai fazer uma prova, ele tenta estudar o mais próximo possível, que sem saber, ele utiliza mecanismos de memória de curto prazo. Esses mecanismos de memória de curto prazo têm uma latência em média de 6 horas de duração, ou seja, quanto mais próximo da prova ele estudar, maior a chance dele lembrar. Contudo, como eu acabei de dizer, é uma memória de curto prazo. Ou seja, vai fazer com que ele esqueça isso em 6 horas, em média. Em 6 horas, em média. Então, um aluno fazedor de prova é aquele aluno que muitas vezes, por exemplo, no ensino médio, vamos pegar na faculdade, acontece muito isso também. Eu vejo muito isso acontecer dentro de turmas minhas da PUC Campinas. Ele acorda 3 horas da manhã e ele estuda desesperadamente, tanto que ele entra, parece um robozinho em sala de aula. Você fala bom dia para esse aluno, ele fala, não fala comigo, porque eu estou concentrado para a prova. Na verdade, ele sabe que qualquer vacilo que ele tiver, ele vai esquecer, porque a memória de curto prazo ela tem uma fragilidade muito alta. Tanto que um professor que chega para aplicar uma prova para um aluno desse, ele chega, o aluno está ansioso, ele fala, pelo amor de Deus, me entrega essa prova, professor, pelo amor de Deus, me entrega essa prova. O professor fica tão nervoso também que entrega a prova para ele, e ele parece o Chico Xavier virando a prova do avesso e começa a psicografar tudo que ele lembra para tentar conseguir não esquecer os conceitos. E muitos, a maioria esmagadora, na hora que termina, ele nem lembra. E, logicamente, o estudante é aquele que busca o conhecimento. Eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Logicamente, o nosso sistema, infelizmente, é um sistema de avaliação classificatória, baseado em nota. Se não tirar nota, você tem uma DP, você repete e tudo mais. Nós sabemos disso, mas como neuroeducador, como pessoa que pensa no cérebro, temos que ir além. Temos que avisar esse aluno que, se ele não buscar o conhecimento, o mercado vai engoli-lo. Né? O mercado de trabalho não tem essa de recuperação, não tem essa de dar meio ponto. Isso são coisas importantes que temos que levar em consideração quando nós colocamos esse contexto. Então, aqui é para a gente analisar como transformar nossos alunos em estudantes, como transformar os nossos fazedores de prova em aqueles que buscam o conhecimento a qualquer custo, aqueles que vão garantir aquilo que vai ser o promotor do nosso futuro, porque os nossos jovens hoje são eles que vão justamente atuar diretamente no futuro e, quem sabe, aí modificar positivamente, é isso que a gente espera. Lógica, para começar a nossa fala, e logicamente, tudo baseia-se no neurônio. Né? Quando você olha um neurônio, a gente fala o neurônio é uma célula do sistema nervoso. Tanto que eu coloco aqui do lado uma representação da célula clássica, que tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Essa célula, ela é uma célula clássica, então a gente fala que é a célula ovo frito, né, quando a gente olha uma imagem dessa, e o neurônio é uma célula como essa, ele tem membrana plasmática, ele vai ter citoplasma, ele vai ter núcleo, só que o neurônio, por ser uma célula especializada, ele possui estruturas que vão ter funções, por exemplo, como os dendritos, que é o terminal que nós chamamos de recepção, ou seja, tudo chega, o dendrito é aquele que recebe o estímulo, o corpo do neurônio, também chamado corpo celular, é aquele que processa o estímulo e é ele que determina se o estímulo vai ser justamente conduzido pelo axônio, esse eixo grande que vai até os seus terminais, o terminal axonal, que é aqui que encontramos os neurotransmissores, os mediadores químicos que vão permitir essa comunicação entre os neurônios. Observe que esse neurônio que eu coloco, ele possui a bainha de mielina. A bainha de mielina é um isolante elétrico, atuando numa analogia como se fosse uma capa de fio de plástico. A bainha de mielina é extremamente importante porque ela aumenta a velocidade do impulso nervoso. Quando você tem doenças desmelinizantes, como a esclerose múltipla, por exemplo, com a doença autoimune, onde o corpo da pessoa produz anticorpos que atacam e essa célula importante de receber, processar e conduzir tudo aquilo que chega no nosso sistema nervoso, logicamente na educação não é diferente. O professor, ele vai trazer a informação, então existem órgãos sensoriais, os olhos, os ouvidos, né? Ou seja, a visão, a audição, a olfação, gustação, o próprio tato, são todos esses órgãos sensoriais que estão capturando esses estímulos que estão chegando, e esses neurônios têm que fazer o processamento para que tenhamos a correta resposta daquilo que chega. Uma outra coisa importante que eu deixo aqui, o sentido do impulso nervoso no neurônio sempre é dendrito, corpo celular, axônio. Sempre.
Sempre o neurônio tem esse sentido. Não existe assim, vai do dendrito para o corpo celular, vai para o dendrito, vai para o axônio, depois vai para o corpo celular, o axônio, corpo celular, dendrito. Não. Sempre existe uma ordem justamente para manter essa circuitaria em pleno funcionamento. Esse é um ponto importante para destacar. Quando eu trago aqui, logicamente, não tem como eu dar uma aula de neuroanatomia, neurofisiologia, logicamente profundo, para que é uma apresentação, mas eu trago aqui a estrutura básica do cérebro para aquilo que nós precisamos saber para aplicar diretamente a neuroeducação. Nós temos um único cérebro composto de 2 hemisférios, tá? O hemisfério direito, que está aqui representado onde estou passando o cursor, e o hemisfério esquerdo. Observe que aqui eu classifiquei 4 grandes áreas, não que sejam exatamente nessas posições, mas que pertencem é muito dito, né, nas apresentações, às vezes até algumas reportagens trazem isso, que o nosso cérebro ele é dividido em 2 cérebros, o cérebro direito e o cérebro esquerdo. O cérebro direito é criativo, emocional, e o cérebro esquerdo é racional, lógico e tudo mais. Só que tem problemas aqui. Primeiro que nós não temos 2 cérebros, nós temos um único cérebro dividido em 2 hemisférios, tá? O hemisfério esquerdo que eu coloco aqui, o hemisfério esquerdo eu coloquei que ele é o nosso lado linguístico e lógico-matemático. Eles falam, então é racionalidade. Então é meio linear, né, meio redutivo você pensar dessa forma. Por quê? A linguagem, realmente, em 98% da população, as estruturas que processam a linguagem, área de Broca, área de Wernicke e tudo mais, Exner, que trabalha a escrita e tudo mais, são áreas que realmente 98% da população estão no hemisfério direito. Mas 2%, geralmente pessoas canhotas, podem ter essas áreas representadas no hemisfério direito. Aí você fala, mas tudo bem, então a maioria processa a linguagem no lado esquerdo. Contudo, o lado direito, ele é um lado que também trabalha, por exemplo, a prosódia. Ou seja, quando nós entendemos o que aquela frase quer dizer. Eu gosto de usar um exemplo muito simples. Quando eu chego para você e falo assim, eu vou tentar fazer uma frase bem neutra. Você está mentindo. Essa é a frase mais neutra que eu quero falar. Mas tem uma diferença bem grande de eu falar assim, para, você está mentindo. Ou você está mentindo. Percebem a diferença? O lado direito que fez esse processamento, embora o esquerdo tenha processado a frase. Tá? Então, existe comunicação. O lógico-matemático fala, realmente, a matemática é no hemisfério esquerdo porque é razão. Existe no ponto 4 aqui o espacial. Ou seja, o processamento espacial, por exemplo, que às vezes você acha que é só dedução de localização, não é só isso. Na matemática, esse é justamente esse lado 4 que processa, por exemplo, aproximações. Quando eu falo, eu fui numa festa e pelo que eu me lembro, eu acho que devia ter umas 200 pessoas. Essa aproximação eu baseei na imagem mental do espaço e é feito justamente pelo esse setor 4. O setor 3 que eu coloco ali, que eu pus musical, é o som da música. Letra da música vai ficar no lado 1, tá? No lado 1. E aqui sempre é um alerta que a gente fala. Né? Já fizemos até alguns experimentos dentro da PUC sobre isso, mostrando que, por exemplo, estudar ouvindo música com letra, e essa letra sendo na língua que você fala, vamos pegar aqui no caso português, ela atrapalha porque a letra compete com as áreas de leitura que você está usando no momento que você está ouvindo música. Então, dentro do experimento, nós vimos que é preferível você ouvir música sem letra, uma música clássica ou no instrumental, e também há controvérsia na instrumental, por causa que pode ser um instrumental de uma música que você conheça, tá? Isso pode acontecer, mas prefira músicas que tenham, ou se tiver letra, uma letra numa língua que você não fala. Tá? Que pode te prejudicar. Então, isso é um ponto. Nós vimos, por exemplo, rendimento de leitura. Quem escuta música com letra, por exemplo, em português, ou está assistindo uma televisão, né, ouvindo, né, falar na televisão, você tem uma tendência de ler menos páginas por causa da perda de atenção. Quando você utiliza música sem letra, quando você utiliza ou não utiliza nenhum objeto, né, que possa interferir na sua atenção, o número é maior. Isso reflete também na questão de lembrança daquilo que você está lendo. Tá? Então, alguns dados aí que nós já temos aqui dentro dos trabalhos que desenvolvemos justamente nesta área. Outra coisa muito importante, antes de eu avançar aí mais diretamente dentro da área de aprendizagem e memória, as áreas corticais, né, as nossas áreas corticais estabelecidas por Alexander Luria, essas áreas são muito importantes no entendimento da captação, processamento e resposta. Por exemplo, existe uma divisão, ou seja, se eu pegar aqui, esse aqui é um cérebro, imagina que o rosto está onde o cursor está passando, tá? O rosto está aqui, a nuca está do outro lado. Se eu pegar aqui, bem aqui no meio,
se eu dividir do meio para trás, Lúria chama justamente, né, justamente essa área de recepção. Uma área que existem locais que estão recebendo as informações vindas pelos órgãos sensoriais, visão, audição, olfação, gustação e tato. Tá? E na parte mais anterior é a área, na verdade, executiva. Tá? Alô? Professor? Oi, pois não, pois não. Um momento só que eu vou apresentar o Péricles, tá? Claro, claro. E a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, o professor Péricles de Souza Santos Júnior, o nosso próximo intérprete. Professor, bem-vindo aos trabalhos. Professor Alexandre, oi, nós temos alguns acadêmicos surdos também que estão acompanhando. Sim. Eles estão pedindo para o senhor, se o senhor puder dar uma desacelerada. Entendi. Porque os termos, eles estão acompanhando, está todo mundo acompanhando, mas os termos são difíceis, tá bom? Perfeito. Pode deixar que eu ajusto aqui. Tá, e aqui no chat está bem movimentado, tá? Depois o senhor vai ver, o pessoal está gostando, viu? Que legal, muito bom. Vamos que vamos, então. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, como eu estava dizendo, retomando, o cérebro, eu divido ele na metade. A parte mais posterior é justamente a área de recepção e a anterior é de execução. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu envio uma informação para o cérebro do aluno, por exemplo, vamos falar um ditado. Quando eu envio a informação de ditado para um aluno, ele tem que ouvir, logicamente, processar aquilo que ouviu para ele executar a escrita, né? Ou seja, reproduzir aquilo que ele está ouvindo de forma mais específica, ali, conseguir reproduzir corretamente. Então, a área posterior, ela capta no lado, onde eu estou passando o cursor, que é a área occipital, eu vou dar um exemplo bem mais claro agora, nos próximos slides, ele recebe aqui, processa, e ele envia para cá, para executar aquilo que chegou. Então, é por isso que o aluno responde a um chamado, responde a uma imagem, responde a cheiros, gostos, tatos e assim por diante. Tá? E dentro dessas áreas, sempre existe essa divisão que você está vendo aqui do lado esquerdo da imagem. A área primária, ela existe em todos os dois setores, tá? Geralmente eu gosto de usar a área primária como uma área bruta. É uma área que se tudo que chega nela, ela não sabe o que é, ela tem que perguntar para alguém para saber, e se for para executar, ela executa sem perguntar, tá? Já as áreas de associação, secundárias e terciárias, são áreas justamente de processamento com graus crescentes de complexidade. Por exemplo, a área secundária é a área que recebe uma informação para responder pontual essa informação. A terciária, não. Ela vai elaborar mais, tá? Fica meio complexo falar assim, porque você tem que ficar imaginando. Então, vamos ver mais facilmente o que eu quero mostrar para vocês. Como nós estamos falando de usar a neurociência para ensinar melhor, por exemplo, então eu vou pegar o exemplo da parte visual, por exemplo, nos processos de resposta, tá? Nos processos de resposta a cada estímulo que chega. Então, aqui você está vendo o trato visual, logicamente aqui estão os olhos da pessoa, aqui todo o trato que vai atingir o lobo occipital, que é justamente essa região que está relacionada com o processamento de visão, tá? Então, guarda só essa informação para mim. Vou tirar todo o rosto, só vou deixar o cérebro, ó. Repare que aqui na área occipital eu dividi em 3 áreas, sendo a amarela a primária, a vermelha a secundária e a azul a terciária. Como eu disse, a área primária é a área bruta, nunca sabe o que é, nesse caso, com a de recepção, ela não sabe o que recebe. A secundária responde pontualmente e a terciária de modo mais complexo. Então, por exemplo, chega essa imagem nos olhos de um aluno, por exemplo, e eu pergunto, o que é isso aqui para ele? Quando essa imagem atinge os olhos, ela vai ser conduzida até a área visual e vai aparecer essa imagem lá na área primária, que é a primeira que recebe, tá? Essa área primária vai receber e a pergunta é, ela sabe o que é? Não sabe, né? Então ela vai perguntar, o que é isso aqui? Como é uma imagem pontual, o nosso cérebro precisa ir para áreas muito complexas. Ele vai lá na área secundária, puxa os arquivos de memória e responde, é isso, uma árvore. Ponto. Agora, se eu perguntar para você assim, ó, o que você sabe sobre árvores? Contextualize para mim árvores em contextos maiores. Aí não dá, né? Aí eu teria que elaborar mais profundamente. Você poderia falar para mim, ela tem raiz, caule e folha. Você pode falar para mim de fotossíntese. Só que você pode ir contextualizando cada vez mais. Você pode falar de desmatamento, você pode falar de queimada, você pode falar dos problemas ecológicos por causa dessa destruição das árvores. Observe que aí você vai ter que resgatar mais complexidade. E aí sim você vai ter que buscar na área terciária, essa área que vai trazer o aprofundamento. Só que aí tem um problema.
Atualmente, nós temos um processo, até os processos das tecnologias, que vão acostumando o nosso aluno, aí aluno mesmo, a só usar a área primária e secundária para tudo. Ou seja, o aluno fazedor de prova que eu mencionei agora há pouco é aquele aluno que é assim. Se você fizer, por exemplo, agora imagine se você, professor, dando uma prova para um aluno. Se você perguntar para um aluno fazedor de prova o que é isso, defina isso, cite isso, ele vai responder, porque ele decorou isso. Ele decorou da definição, ele decorou o que citar, ele decorou para definir e acabou, ele vai fazer, ele vai ficar feliz da vida com você. Mas se você fizer perguntas para um aluno que é fazedor de prova, que não explora e não alimenta as áreas terciárias, ele vai ter um probleminha. Porque se você falar para ele assim, relacione isso com isso, né? O que o autor quis dizer da frase tal, na obra de arte do artista X, Y, não importa, o que ele quis representar com isso. E aí, ele vai ter a necessidade de acessar as áreas terciárias, e se essas áreas não são alimentadas, são áreas que vão prejudicar os processamentos e justamente prejudicar a próprio desenvolvimento do conhecimento do aluno. Tá? E existe um método muito eficaz para que o aluno consiga, por exemplo, alimentar com muita facilidade a área terciária, se chama leitura. Ou seja, promover a leitura sempre, estimular sempre a leitura é uma das grandes ferramentas que nós, como profissionais da educação, temos que proporcionar ao aluno. Nunca diga que você não gosta de ler, você tem que sempre falar, eu amo ler, mesmo que você não goste. Não tem problema você não gostar, o problema é você dizer para a pessoa que não gosta. E tem outro agravante, na atual realidade, o nosso próprio aluno, ele é a própria área primária, que nunca sabe o que é, e ele sempre pergunta o que é. Só que em vez dele alimentar o cérebro, que tem uma capacidade absurda de armazenamento, tá? Ele vai buscar no Google. O Google vai falar para ele é isso. E a pergunta é, o Google trabalha a área terciária? Não trabalha, tá? O nosso cérebro é um cérebro com uma capacidade de armazenamento incrível. Até 2019, nós sabíamos que o nosso cérebro tinha uma capacidade de armazenamento. Se nós colocássemos uma nova informação todos os dias, nós íamos lotar o nosso cérebro em 400 anos. Né? O ano passado foi um ano complicado, porque eu usava como exemplo de pessoas assim, você conhece alguma pessoa que viveu 400 anos ou mais, tirando a Rainha da Inglaterra, tirando o Erasmo Carlos, os dois morreram, agora eu estou frito para dar meus exemplos aqui. Né? Talvez eu possa usar o Silvio Santos, talvez eu possa usar o próprio Roberto Carlos, mas isso deixa para lá. Ou seja, o nosso cérebro, até 2019, tinha uma capacidade absurda de armazenamento. Ou seja, é como se equivalesse a 15 computadores de 1 tera. Olha só, que incrível, 15 terabytes de armazenamento. Contudo, em maio de 2019, um grupo inglês fazendo experimento com a drosófila, a mosquinha da fruta, aquela mosquinha pequenininha que você vê nas frutas, aquela lá. Você acredita que ela tem 50 milhões de neurônios? Dá para acreditar? 50 milhões de neurônios dentro daquela coisinha desse tamanhozinho, tá? Imagina. Eles tentaram fazer um backup dos processamentos que aqueles 50 milhões de neurônios eram capazes de armazenar. E eles, surpreendentemente, precisaram de 3.000 teras para armazenar. Imagina nós, seres humanos, que temos, em média, 86,1 bilhões de neurônios, como é a capacidade comparada a esse da mosquinha da fruta. Tá? Só para você saber que você tem uma máquina altamente potente que muitas vezes está subutilizada. Isso é um ponto importante. Beleza, vamos lá então. Vamos começar a falar agora sobre aprendizagem e memória. Vamos definir primeiro aprendizagem e memória e aí a gente avança. Na literatura, essa aqui é uma definição que eu gosto muito. Aprendizagem é o processo pelo qual, por meio das experiências com o ambiente, adquirimos conhecimento sobre o mundo e modificamos o nosso comportamento. A base da aprendizagem é você modificar, porque ela modifica a estrutura do teu cérebro e modifica o seu comportamento. E memória, processo pelo qual o conhecimento adquirido é codificado, armazenado e posteriormente recuperado. Não tem como você lembrar de algo que você não aprendeu, tá? Aí eu trago duas frases de dois monstros da neurociência, Eric Kandel, um neurocientista que é radicado nos Estados Unidos, ele está vivo ainda, e o Dr. Ivan Izquierdo, um dos grandes neurocientistas, que era argentino naturalizado brasileiro, que trabalhava na PUC do Rio Grande do Sul, mas já falecido já há uns 2 anos, se eu não estiver enganado. Eric Kandel diz assim: somos o que somos devido em grande parte ao que aprendemos e lembramos. E no livro Memórias, de Ivan Izquierdo, ele traz essa frase: não podemos fazer o que não sabemos, nem comunicar algo que não conhecemos. O acervo de nossas memórias faz com que cada um de nós seja um que é, um indivíduo, um ser para o qual não existe outro idêntico. Ou seja,
aqui ele resume bem. As memórias, aí uma analogia que eu gosto de fazer, é como se fosse a nossa alma. As nossas memórias fazem de nós quem somos. Elas nos colocam na existência desse planeta. Tanto que se você conhece alguém que já teve Alzheimer, né, a doença de Alzheimer, você sabe que quando o estado já está mais avançado, parece que a pessoa não existe mais. A pessoa olha para o nada, é como se ela não existisse mais. Tendo alguns momentos de lucidez, às vezes por alguns segundos, mas parece que ela não está mais ali. Então esse é o ponto, esse é o ponto como qualquer educador tem que fazer, você conseguir gerar memórias fantásticas nos alunos, para que eles criem a realidade dele e que eles possam criar novas memórias dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Então fica uma reflexão também importante para a gente aqui. E aí vem a grande pergunta: como você aprende? Como nós aprendemos? E a aprendizagem, baseado no cérebro que temos hoje, a aprendizagem depende de 3 componentes, tá? Entender, aprender, fixar. Tá? Não existe processo de aprendizagem sem um entendimento que antecede a aprendizagem. Tanto que é verdade que quando você escuta um professor explicando e você entendeu, você até pensa, nossa, é verdade, eu entendi o que esse professor disse. O aprender é posterior e o fixar um pouquinho mais para frente. Basicamente, se eu usar a sala de aula como exemplo, é assim. O entender está na sala de aula, por isso a importância de uma boa aula, tá? Os vários cientistas vêm trazendo cada vez mais as afirmações, justamente, que o professor é a grande ferramenta de sala de aula, ele que faz a diferença, ele que promove o entendimento. O aprender, ele na verdade, ele é pós-aula, por estudo em casa sozinho, mas você pode pensar em grupos de estudo, não importa, mas fora da sala de aula, um momento pós-aula, para você reforçar aquilo que você entendeu. Porque no momento que você entende, as conexões neuronais, elas se formam. E ao estudar pós-aula, você reforça aquilo. E o fixar é no sono, que eu vou deixar para falar a parte. Tá? O dormir bem. O ato de dormir é extremamente importante. Então, uma reflexão bastante importante aqui nesse nosso início de fala. Então, entender, aprender, fixar. Uma boa aula assistida, essa aula estudada, depois o dormir para fixar. Por isso que tem muitos colégios, né? O sistema Anglo faz isso, o Objetivo faz isso. Vários sistemas falam aula dada, aula estudada. O Anglo até fala aula dada, aula estudada hoje. Ou seja, nunca deixe para estudar amanhã a aula que você viu e entendeu hoje. Tá? Isso é um ponto importante. E aí todas as questões dentro da importância desses processos. Bom, como eu disse, eu gosto de fazer uma analogia grande aí da questão de armazenamento, e basicamente eu posso dividir o nosso sistema nervoso, aqui eu englobo o encéfalo, em 2 grandes partes. Deixa o cerebelo de lado, que eu já vou falar dele no próximo slide. Uma área mais central do nosso cérebro, uma área mais primitiva, uma área mais antiga dentro da evolução do cérebro, é chamado sistema límbico. Sistema límbico vem de emoções. Então, o sistema das emoções, que a analogia que fazemos do computador seria a memória RAM do computador. A memória de trabalho, aquela memória que está ali para você abrir arquivos e ele conseguir rodar numa boa. Contudo, aquilo que é feito, se não for salvo no HD, aí não fica. E no nosso caso, seria o córtex cerebral. Então, tudo é processado ali no sistema límbico e aquilo que é importante vai ser guardado no nosso HD, que é o nosso córtex. O cerebelo deixei marcado aí justamente para falar o seguinte: os aprendizados de conhecimento envolvem bem esse sistema límbico e córtex. Já o cerebelo, ele entra num outro sistema de aprendizagem que é muito legal, que é a aprendizagem motora, que entram dentro de uma categoria de memórias chamadas de memórias implícitas. Aquilo que você tem de memória, mas você não consegue explicar com palavras. Quer ver um exemplo bem simples? Ó, aprender a andar de bicicleta. Se eu perguntar para você assim, ó, como é que anda de bicicleta? Fala para aquela pessoa que não anda de bicicleta como é que anda. Eu acho que você responderia assim: senta e pedala. Só que a questão é, a pessoa nunca subiu numa bicicleta. Se ela subir e pedalar, cada pedalada, eu acho que ela vai perder um dente a menos da boca, né? Aí você fala para a pessoa assim, tem que ter equilíbrio, né? Só que o equilíbrio tem que ser aprendido fazendo. Não tem como você explicar. Uma vez um aluno falou para mim assim, ter equilíbrio é não cair. Fantástico essa definição. Só que não, né? Porque o aprender a andar de bicicleta, ele está dentro de um contexto implícito, um contexto motor de aprendizado. Então, vamos pegar o jeito padrão de aprender a andar de bicicleta. Geralmente, com rodinha, né? Depois tira uma, depois com ajuda, né? A hora que tira a rodinha, porque ainda está inseguro, ó, tem o pai, a mãe, sei lá, o tio, não importa, o irmão, ajudando,
Logicamente, o aprendizado tem quedas, né? Quedas mais simples, quedas bem piores. Eu acho que esse menino fez uma reforma facial depois que ele caiu de cara por ter enroscado o chinelo aqui no pneu da frente, né? Não é muito legal quando você faz isso, a bicicleta roda, normal, tá? Mas quando você aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais você esquece. Isso é uma coisa incrível. Se alguém está aqui e não anda de bicicleta e sabe andar de bicicleta e não anda há muito tempo, tenho certeza que se eu te colocar em cima da bicicleta, vai acionar os seus circuitos cerebrais, motores, para andar de bicicleta e você vai andar de bicicleta. Contudo, para o conhecimento não funciona assim. Para conhecimento, eu sempre gosto dessa frase. Durante o dia, você escreve muitas informações no seu sistema límbico, especificamente numa área localizada nesta região, chamada lobo temporal. A estrutura que está internamente aqui no nosso lobo temporal é chamado de hipocampo. O hipocampo é uma grande área relacionada com a formação de novas memórias, trabalhar a memória de curto prazo e também consolidar memórias. Tá? Por isso que eu trago um contexto para trabalhar esse tipo de informação que é crucial para quem quer atuar pensando no cérebro do aluno. Por exemplo, aqui eu destaquei o hipocampo, que eu acabei de mencionar, a área do cérebro localizada no lobo temporal, relacionado com memória. Gerar novas memórias, processar já memórias pré-existentes, consolidar memória lá no córtex cerebral, ele faz esse papel também. A memória de trabalho que eu destaco aqui, ela na verdade, ela se localiza no nosso lobo frontal. A memória de trabalho é todas as experiências que você adquire desde que você nasceu até hoje. Tanto que é verdade que muitas pessoas, quando tentam lembrar de algo, olham até para cima, né? Ficam olhando aqui para o lobo frontal. Né? Então, toda vez que chega algo novo, que está sendo representado por esse quadro aqui, quando chega algo novo, ele vai, logicamente, vamos pegar aqui uma imagem, ele vai para a área visual, processa e vai cair nessa mesa, eu gosto de falar que é uma mesa de trabalho que fica no hipocampo. Para você entender essa informação que chegou, assim, 99% das vezes é assim, você puxa arquivos que você já tem e integra. E a questão é, se não tiver arquivo, e você estiver dentro de uma sala de aula, vai ser esse momento que você vai levantar a mão pro professor e vai falar assim, professor, eu não entendi. Vou dar um exemplo de coisas que acontecem dentro desse contexto. O professor está dando a aula dele e ele termina explicando assim, então, concluindo, classe, isso acontece por causa disso, disso e disso. Você levanta a mão e diz, professor, não entendi. E tem professor que fala assim para responder essa dúvida. Ah, você não entendeu? Então presta atenção. Isso acontece por causa disso, disso e disso. Perceberam que ele confundiu a pessoa não ter, sei lá, ouvido, compreendido, né, do que entendido, provavelmente dito. Ele respondeu exatamente a mesma resposta. Então, o aluno continua sem arquivo para entender. E aí o aluno insiste, professor, eu ainda não entendi. Aí sim, aí esses profissionais utilizam as suas técnicas mais profundas da pedagogia e da didática e fala assim para o aluno, como assim você não entendeu? Isso acontece por causa disso, disso e disso. Entendeu? E muitos alunos retraem e falam, entendi. Viu que o professor ficou bravo e aí perdeu-se o momento de fazê-lo entender. Na verdade, o aluno quis dizer o quê para o professor? Ele disse assim, professor, do jeito que o senhor explicou, com as palavras que o senhor explicou, tem algumas palavras que são muito cultas, eu não tenho esse conhecimento ainda. Fala diferente, usa palavras mais simples que tenham arquivos no meu cérebro para integrar. Tem um exemplo que eu gosto de utilizar, a minha formação original é em biologia, sou biólogo de formação, e existe um termo, por exemplo, que é utilizado dentro da biologia, que é chamado crasulácea. O que são crasuláceas? Se eu chego numa aula e falo, oi pessoal, hoje eu vou falar de crasulácea. Crasulácea para cá, crasulácea para cá, vai chegar uma hora que você vai perguntar, professor, o que é crasulácea? E eu vou responder para você, um cacto. Um cacto. E você reparou que eu causei um sofrimento à toa? Então, por exemplo, se eu chegasse e começasse assim, pessoal, hoje vamos falar sobre os cactos. Lembra dos cactos, aquelas plantas adaptadas em ambientes muito quentes, no deserto? Lembra? Aí você vai falar, lembro. Você sabia que elas também podem ser chamadas de crasuláceas? Pronto. Eu acessei primeiro a sua memória de trabalho, o cacto, eu sei que tem aí, e utilizo a mais complexa. Essas técnicas que a gente vai mostrando aqui dentro do uso da memória de trabalho, dentro do ensino, elas são cruciais. Então, por exemplo, usar o humor com sabedoria, não é contar piada aleatória em sala de aula, você pode promover o uso da memória de trabalho para o aluno entender. Exemplo rápido.
Eu vou ensinar, por exemplo, como biólogo, doença de Chagas. E eu preciso que o aluno saiba que o causador da doença de Chagas é um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Quando você escuta esse nome pela primeira vez, muito difícil de guardar, porque é um nome estranho, o seu cérebro não tem arquivos para integrar. Então eu lembro que para ensinar, o que eu fazia? Eu usava humor para ensinar nesse momento. Então eu mostrava, ó, isso aqui é um protozoário, ele chama Trypanosoma cruzi, ele é assim, assado, ele é flagelado, ele é assim, ele causa essa doença assim, mostrava tudo. E no final eu falava, pessoal, vocês guardaram o nome do protozoário que causa a doença de Chagas? Alguns falavam o nome mais ou menos, outros faziam umas carinhas mais ou menos. Eu falei, gente, é tão fácil. Trypanosoma cruzi, é só você lembrar o que o intestino disse para o estômago. O que ele disse? Tripa, nós somos. E o estômago disse, cruzi, porque ele não sabia que era tripa também, tá? É um jeito de você usar o humor, tripa, nós somos. Isso tem na memória de trabalho. E o cruzi é uma brincadeira. Tem pessoas que quando ficam chocadas com algo falam cruzes, né? Então é só para integrar. Outra ferramenta muito interessante é a música, tá? Você pode, por exemplo... Oi, pois não? Professor? Olá, sim. Um momentinho só, vou apresentar a próxima intérprete, tá? Claro. A professora toma água, a professora Lucirene Franz Ferrari Fernandes, professora, nossa intérprete nesse momento, muito obrigado aqui pela presença nos nossos trabalhos. Maravilha. Vamos lá, professor. Vamos lá, então. Vou dar um exemplo agora de uso da música utilizando a memória de trabalho para aprendizado. Um dos momentos, por exemplo, que eu tinha que ensinar fotossíntese, uma coisa que tem que ficar muito claro quando ensino fotossíntese é que o aluno tem que saber que o oxigênio liberado no processo, ele vem da quebra das moléculas de água, não do gás carbônico. Porque ele pensa assim, ó, CO2, né, o gás carbônico, CO2. Eu tiro o C, fica o O2, que é o oxigênio. E não é assim que funciona. Esse oxigênio vem na quebra das moléculas de água, num processo chamado fotólise da água. Foto, luz, lise. Quebra da água na presença da luz. Então, uma fase de claro, uma fase que tem luz, onde o processo de fotólise quebra as moléculas de água, liberando o oxigênio. Então, mostrava fazer equação na lousa, é difícil e tudo mais. Mas no final, falava, pessoal, vocês guardaram qual que é o processo que libera o oxigênio, tal, bonitinho? Alguns faziam a carinha aqui sim, outros mais ou menos. Falei, gente, isso é tão importante que até o Carlinhos Brown fez uma música para isso. Tá certo que a música que foi pro mercado foi meio deturpada, foi aquela assim, bebeu água? Não, tá com sede? Sim, olha, água mineral, você vai ficar legal. Né? Essa foi a música que foi pro mercado, mas aí eu faço toda a média. Eu vou cantar a versão original que ele fez para ensinar fotossíntese. E aí eu ponto para a lousa e peço para eles falarem, tem água! E eles têm que gritar para mim, eles tinham que gritar para mim, tem água? Tem luz? Tem! Olha a fotólise d'água, fotólise d'água, fotólise d'água, com a fotólise a água vai quebrar e oxigênio libera, piri, piri, piri. Pega 2, 3 alunos, canta, pula na frente, rebenta tudo, ainda faço uma marca emocional para garantir o aprendizado. 2 exemplos rápidos que você pode utilizar, não precisa ter que ser sempre humor, não precisa ser sempre música, basta que você lembre-se, qualquer processo de comunicação, se você lembrar disso, você vai se comunicar melhor com as pessoas, porque você vai utilizar os recursos da memória de trabalho dela para se fazer entender e ela entender melhor aquilo que você está querendo ensinar. Tá bom? Ó, outra coisa importante. Durante o dia, nós enchemos muito essa mesa com papelado. Desde que acordamos, vão enchendo de papelado. Quando chega a noite, é o momento de limpar a bagunça. É o momento que o seu cérebro, ao você dormir, não vai desligar cérebro nenhum, seu cérebro vai processar aquilo que é mais importante, jogar fora o que não presta e guardar aquilo que é importante. E sempre fica a pergunta, o que é importante? E pode apostar, tudo aquilo que você deu mais atenção, tudo aquilo que o aluno deu mais atenção, seu cérebro vai falar, ah, tá bom, é isso que é para guardar. Por isso a importância de sempre estimular o estudo diário e fazer com que o aluno entenda que aquilo sempre é importante para o aprendizado. Isso é um ponto importante. Bom, durante a noite, seu cérebro, então, o processo que foi mais importante é gerar a memória duradoura no córtex. Toda informação reforçada tem chance maior de permanecer. Por isso que eu falo, cuidado com a forma como você pensa. Se você tem um pensamento muito pejorativo de si próprio, sabe, pensar ruim, eu sou azarado, nada dá certo na minha vida, cuidado, porque o teu cérebro, ele entende que aquilo é o que você quer que ele guarde.
Se você repete muitas e muitas vezes, você reforça. Nunca se esqueça. O seu inconsciente é um terreno extremamente fértil. Qualquer coisa, boa ou ruim, que você lance até lá, vai germinar. Tá? Isso é uma dica importante, tá? E aí vem a pergunta, por que dormir? Por que é tão importante dormir? E tá aqui. O sono melhora as diversas fases de sono, representa a existência de formas funcionais alternativas de organização do cérebro e não a ausência de atividade neurônica coordenada. Ah, quando eu durmo, desligo o meu cérebro. Não, é o momento de arrumar a bagunça. Por isso a importância de dormir. Eu trago aqui para vocês uma imagem que é complexa, que é de um eletroencefalograma de uma pessoa que está em vigília, acordada, e depois ela vai dormir. O nosso sono é dividido em duas fases. Uma fase que tem 4 estágios de sono profundo, tá? E uma outra fase, que é a famosa fase de sono REM. Esse REM vem do inglês, Rapid Eyes Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos, mas não tem, na verdade, é uma movimentação dos olhos que não tem nada a ver com o que está acontecendo. É uma fase importante, que é o momento que a gente sonha. Então, eu coloquei descrições rápidas para a gente entender o contexto. Então, como que funciona? Nós fazemos ciclos bifásicos, de 4 a 6 ciclos bifásicos por noite. Como assim? Você vai fazer de 4 a 6 ciclos bifásicos, sono profundo, com esses 4 estágios, mais o sono REM. Resumindo, você entra em sono profundo, sonha e acorda. Entra em sono profundo, sonha e acorda. Você vai fazer de 4 a 6 vezes por noite. Aí você fala assim, você deve estar se perguntando, peraí, quer dizer que eu acordo pelo menos umas 5 vezes, 4, 5 vezes por noite? É isso que você está me falando? Aí eu falo, Aí você fala, impossível, professor, impossível, porque quando eu durmo, eu lembro, quando eu acordo uma vez só para dar uma olhada para ver se não tem um espírito no quarto e durmo de novo, né? Agora, se você se filmar, você vai ver isso acontecer. É que eu não gosto de recomendar muito se filmar dormindo, porque depois que eu assisti aquela atividade paranormal lá, que tem o Toby, aquele espírito lá que pega as pessoas, eu não faço isso. Então, se você quiser, por sua conta. Quando você está acordado, beleza, você tem esse padrão de ondas, né, mais curtos, né, mais próximos, né, chamadas ondas beta. E aí você tem o estágio 1, que é a transição entre o estado de vigília e o sono, que é quando libera a melatonina. Melatonina é um neurohormônio produzido por uma glândula que fica, pega assim, ó, pega assim, bem no meio aqui e na sua testa. Na conexão entre o de cima e o de baixo, nessa posição aqui, você vai ter exatamente o centro do cérebro. Um pouquinho mais para trás, você tem a glândula pineal. Ela é a responsável pela produção da melatonina. E a produção da melatonina, ela depende da ausência de luz. Quanto menos luz, mais melatonina libera. Quanto mais luz, menos melatonina ou cessa a produção de melatonina. Por isso a importância de você não usar equipamentos eletrônicos, celular, tablet, televisão, na hora de dormir. Porque, principalmente celulares e tablets, têm a luz azul. E a luz azul interfere absurdamente no funcionamento da glândula pineal, não deixando produzir melatonina. Isso vai prejudicar absurdamente o seu sono e, logicamente, você vai entender já já que falta de sono é inimigo de memórias. Quanto menos você dormir, menos memórias você tem. Tá? Então, essa é a primeira fase. O segundo estágio, diminui os ritmos cardíacos, respiratórios, sono leve, relaxa os músculos, cai a temperatura corporal. É nesta fase que, quando você deita, você está muito cansado, você começa a dormir, aí você dá um pulinho assim rápido. Tá? Não é aquele que você sonhou que caiu, tá? Que é na fase 4, no estágio 4 que eu vou mostrar. O estágio 3 e 4, na verdade, é um só, tá? Hoje já sabemos que o estágio 3 e 4, ele é um só, mas aqui eu deixei dividido para vocês. Então, os movimentos oculares são raros, o tônus muscular diminui progressivamente. Por quê? Quando você estiver sonhando, você não pode se mexer. Porque se você se mexer sonhando, você pode se machucar ou até machucar alguém que possa estar do teu lado, tá? Então, você desliga a musculatura. Ok? Eu já vou falar mais sobre isso no sono REM. No estágio 4, liberação do hormônio do crescimento. E é ele o grande responsável por você pular naquele momento que você sonha que está caindo no buraco e dá um pulo na cama. O hormônio do crescimento, todo mundo acha que é só para crescer. Só que o hormônio do crescimento, ele tem muitas outras funções, como aumento das divisões celulares, manutenção da musculatura esquelética, dos músculos esqueléticos, e quando ele faz isso, pode ser que tenha uma contração involuntária. Se isso acontece, como o estágio 4 antecede a fase que você sonha, ok? Que é o sono REM, você integra, então pode produzir uma queda, alguma coisa para você acordar, tá? Você dá aquele pulo na cama. A leptina que está sendo mencionada aqui, a leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo. Ele é o hormônio da saciedade.
Em média, você vai dormir 7, 8, 9 horas. É uma média, tá? Geralmente 8 horas eles falam que é a média. Você vai ficar 8 horas sem comer. Então, você não pode ficar sentindo fome. Se você sentir fome, você vai acordar para comer. Isso é um problema. Por exemplo, pessoas obesas mórbidas, que são resistentes à ação da leptina, acordam várias vezes à noite para comer, porque eles não param de sentir fome, tá? Só para você saber, tá? Então, teve uma vez que eu vi um documentário, aquele tipo Globo Repórter, que a gente vê aí na televisão, no sertão nordestino, e uma repórter entrevistando uma senhora, morava sozinha com 5 filhos. E aí falou, a senhora tem comida sempre para os crianças? Falou, quase nunca tem comida, é difícil tal. Falou, mas as crianças, quando estão com fome, elas reclamam? Falou, claro que reclamam. E ela fala assim, mas como é que a senhora faz quando as crianças estão com fome e a senhora não tem comida para dar para eles? E ela responde, literalmente, mando elas dormir. Sem saber, ela está usando um recurso neurológico para fazer com que as crianças parem de sentir fome. É triste, né? Essa realidade, infelizmente, que nós temos no nosso país. O cortisol já é um hormônio do estresse. Ele é um hormônio que geralmente ele é extremamente importante, ele é produzido mais no momento próximo ao você acordar. Porque, como eu disse, ele é um hormônio do estresse, então ele prepara o seu corpo para acordar, tá? Então, ou seja, você está dormindo, relaxado, você tem que colocar o corpo em movimento e tudo mais. Então, por isso que acordar é um estresse. Eu sei que tem pessoas que acordam cantando. E aí eu compartilho a opinião do professor Clóvis de Barros Filho, da USP, né, que é palestrante atualmente, ele já é aposentado, né, mas era palestrante atualmente, que ele diz o seguinte, pessoas que acordam cantando têm conexões demoníacas gravíssimas, então livre-se dessas pessoas que acordam cantando. Tem gente que fala assim, professor, você é tão agitado, não sei se vocês perceberam que eu sou um pouquinho agitado, não sei se deu para perceber, estou me controlando aqui, mas tem gente que fala assim, certeza que você acorda cantando, não, eu acordo morrendo e ressuscito, todo dia, e ressuscito, faz parte da minha rotina de acordar, beleza. No sono REM, que é a última fase, né, do ciclo bifásico, máxima hipotonia da musculatura esquelética. O seu músculo não mexe. Se você acordar no meio dessa fase, você vai ter a paralisia do sono, que tem gente que integra achando que tem espíritos entrando no corpo, demônios invadindo, para você não se mexer e tudo mais, eu estou sendo, sei lá, abduzido, sei lá, cada um tem uma interpretação por causa da loucura do sono, do sonho que está tendo. É a fase que você sonha, e é aí que ocorre a consolidação das memórias. Então, um ponto importante para a gente analisar. Deixa eu trazer algumas informações para contextualizar tudo isso. Aqui é um gráfico antigo mostrando a melatonina, né, durante o dia. Então, por exemplo, quando está claro, melatonina baixa, luz inibe a produção de melatonina. Quando escurece, começa a subir, e nesse gráfico, por volta das 2 da manhã, ela chega no seu máximo, se mantém, e depois ela tem uma queda, e 7 horas da manhã ela está baixinha e você acordado. Você sabe que não é assim. Se alguém estuda cedo aqui, de manhãzinha, sabe que professor que entra em sala de aula, olha para o aluno 7h10, 7h30 da manhã, parece zumbis em sala de aula, tanto que eu entro nas salas de aulas da PUC Campinas para dar aula, quando eu entro lá, tem um monte, geralmente a sala está apagada e o pessoal dormindo na carteira, eu acendo tudo as luzes e falo para eles, se vocês mantiverem as luzes acesas, eu vou tirar meio ponto da média de vocês, porque vocês estão inibindo a produção, vocês estão estimulando a produção de melatonina quando as luzes estão apagadas, eu preciso que vocês estejam acordados. Esse é o gráfico antigo. O gráfico atual é mais assustador. É esse aqui. Reparem que a queda de melatonina, ela continua 6, 7, 8, 10, 11 horas, tá vendo? 11 horas. Por que ela continua baixa? Televisão, celular, tablet, instrumentos, todas as iluminações inibem. Repare que depois da meia-noite ela vai subir e o pico vai chegar por volta das 5 horas da manhã. E ela vai cair por volta das 8h30, 9 horas da manhã. Aí que você vai estar mais desperto. Por isso que muitos alunos em sala de aula, às vezes por dormir mal, por causa do uso errado dos aparelhos eletrônicos, por ficar jogando até mais tarde, eles têm sono prejudicado e vai ter mais melatonina durante o momento da aula. Teoricamente, teríamos que mudar o horário do início das aulas, só que sabemos que isso não é tão simples no nosso país, porque os pais, a maioria da população, os pais entram às 8 para trabalhar, por isso que a aula começa 7h10, 7h30, né, para dar tempo desse deslocamento. Então, não é uma coisa tão simples assim. Aqui, a quantidade de melatonina por idade, tá vendo? Quanto mais jovem, mais melatonina. Se temos jovens aqui me assistindo, você tem muita melatonina, por isso que você adora dormir, né? Eu já estou nessa fase aqui, ó, já estou indo mais perto de 50, já estou indo lá para perto de 50.
É que eu estou fazendo luzes na barba, né? Mas eu continuo com 28 anos na minha cabeça, né? Mas as luzes confundem, mas eu realmente estou aqui, né? E repare que quanto mais idade nós temos, menos melatonina. Isso explica por que seu avô acorda todos os dias, 5 horas da manhã, sem despertador, e fica lá acordado, varrendo a calçada. Tá? Só para você saber isso, que é um ponto aí das explicações. E aqui é um grande trabalho que eu tenho orgulho de trazer do grande professor, doutor Siddhartha Ribeiro. Ele é lá do Instituto do Cérebro Natal. Essa pesquisa é de 2002, mas eu sempre gosto de mostrar essa pesquisa, onde ele mostrou que dormir e sonhar tem consolidação de memórias. E ele fez isso em rato, tá? Um dos pesquisadores brasileiros que provaram para o mundo que dormir e sonhar consolida a memória. Esse aqui é um rato normal, ele pega o cérebro do rato para analisar, tá? Já vou deixar claro, quando ele pega o cérebro do rato para analisar, ele arranca o cérebro do rato para fazer essa imagem que você está vendo aqui, tá? Toda vez eu falo isso, todo mundo fica chocado. Oh, eu não acredito, ele matou o rato, é pesquisa. A gente pesquisa, utiliza animais, temos comitê de ética para controlar nenhum maltrato, mas faz parte da pesquisa, tá? Eu fiz muito isso na minha vida, usar ratinhos aí, e tenho um grande agradecimento por eles ter sido possível, graças a ele, ter produzido tanta coisa legal em alguns experimentos que eu fiz na época que eu estudava neuroregeneração. Esse ratinho, quando você analisa o cérebro, essa estrutura aqui destacada é o hipocampo, aquela estrutura que gera memória, que nós vimos agora há pouco. E ele está estudando esse gene, ó, ZIF268. É um gene relacionado à aprendizagem. Tá? Então, olha o que ele percebeu. Quando ele pega um rato e ensina uma tarefa para o rato, na hora que ele percebeu que o rato aprendeu, quando ele olha para o cérebro do rato, ele vê que acendeu e apareceu o gene ativo lá na região do hipocampo. E aí ele tinha que provar. Vou ensinar, na hora que ele dormir, eu vou esperar ele sonhar para ver se consolidou a memória. E aí o que ele fez? Ele ensinou a tarefa, viu que o rato aprendeu. A tarefa era apertar uma alavanca para ganhar comida, tá? Essa era a tarefa. E aí ele esperou o rato dormir e sonhar. Aí você fala, mas como é que ele sabe que o rato sonha? Tá doido? Em 1998, um grupo de pesquisadores americanos descobriram que o rato sonha cheiro, tá? Os bigodinhos, que dá para ver aqui bem aqui, os bigodinhos, são chamados de vibrícias. E toda vez que o rato está sonhando, ele está sonhando o cheiro, os bigodinhos se mexem. Então dá para saber que é nesse exato momento que ele está sonhando. Então o que ele fez? Ensinou a tarefa, viu que a tarefa foi aprendida, ele esperou dormir, monitorou, a hora que parou de mexer os bigodinhos, automaticamente ele pegou o rato, sacrificou, tirou o cérebro para analisar. Olha o que ele descobriu, essa marca que estava no hipocampo desapareceu e apareceu marcas acesas no córtex, ou seja, consolidou a memória após o sono. Bom, consolidação de memória, memória duradoura. Então, para uma informação, para ser fixada de forma definitiva, o que é necessário? Está aqui, 3 coisas. Repetição, elaboração, consolidação. Tá? Não tem como fugir disso. Tá? Você tem que ouvir várias vezes, para ir formando as conexões, elabora, traz novas informações que integram essa primeira para haver a consolidação. Eu gosto de um exemplo bem simples. Vamos supor que esse é o primeiro gato que você viu na sua vida. Com esse pelo, com o meadinho X dele, tudo bonitinho, tá? Você aprende que gato é assim. E o seu cérebro não é bobo. Quando ele vê um animal assim, ele sabe que é gato também. Só que ele acrescenta uma informação nova. Peraí, isso é um gato porque é parecido com o outro. E ele é branco. Olha, não é só dessa cor. Tem branco também. E se você busca saber mais para elaborar, você vai ver que tem várias raças, várias cores, e saber que gatos são carnívoros, gostam de peixe, tem bom equilíbrio, evitam água e muitas outras coisas. Ou seja, o cérebro armazena a memória de forma fragmentária. Diferentes itens são arquivados em diferentes locais do córtex cerebral. A memória que surge em nossa consciência, então, ela é construída por meio da ativação integrada dos diversos componentes. Ou seja, temos a área verbal do gato, a área tátil, a área auditiva e a área visual. Integrando tudo dá o gato. Ou seja, temos centros de memória e esses centros precisam se comunicar. E aí, de novo, a importância de alimentar as áreas terciárias que eu mencionei agora há pouco. Quanto mais alimentadas as áreas terciárias, maior a chance de você fazer inter-relações, aumenta a criatividade, melhora o raciocínio, melhora as resoluções de problemas. Ou seja, quanto mais conhecimento você tiver e tiver o hábito de trabalhar os conhecimentos, você aumenta a sua inteligência. Uma dica importante aí para todos nós. Outra coisa que é muito batido, né? Nós somos homo sapiens, né? Homo, né? O homo sabedoria, né? O homem que trabalha a sabedoria. Então, uma das coisas que eles pegam e é marca registrada do ser humano é justamente falar que nós somos seres racionais.
né? Ou seja, a razão norteia a nossa vida, nós somos racionais. Os próprios filósofos gregos batiam na tecla que a razão era importante. O próprio René Descartes, ele cunhou aquela frase, penso, logo existo, né? Dando a importância que a razão é superior à emoção. O cérebro está em cima, o coração está embaixo. Ou seja, a razão é maior que a emoção. Só que, no século XIX, um psicólogo, os primeiros psicólogos experimentais, chamado de William James. William James. Ele foi o primeiro a dizer o seguinte, dizer que toda a informação que chega no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, ela causa uma resposta inconsciente que reflete no nosso corpo, muitas vezes parando o coração, sudorese, seca a boca, sei lá, alguma coisa, uma resposta fisiológica, e essa resposta realimenta nos dando consciência daquilo que chegou. Passa-se vários anos, na década de 90, um neurocientista português chamado Antônio Damasio lança esse livro, O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro Humano, e brilhantemente ele vem mostrar que nós somos muito mais emoção do que razão. Ou seja, quer ensinar bem alguém ou quer aprender bem? Se emocione. Promova a emoção nas pessoas ou se emocione fazendo aquilo que vocês propõem a fazer no estudo. Isso é um ponto importante para refletirmos aqui. Ou seja, se eu fosse dar uma porcentagem, nós somos 10% razão, 90% emoção. Desses 90% de emoção, 10% são as emoções mais conscientes, no campo do sentimento. Temos consciência do que estamos sentindo. E os outros 80% são emoções no campo inconsciente, daquelas emoções que estão lá guardadas, das experiências que você passou. Tudo que você viveu, pode apostar, desde que nasceu até hoje, tem uma marca emocional. Por isso que temos que respeitar os nossos alunos, respeitar aquele que chega, que vai ser ensinado pela gente. Nós temos que respeitar porque ele traz uma história. E se você não respeita essa história, você atinge em cheio, muitas vezes, a história desse aluno. Isso pode causar uma fuga da área do aprendizado. Então, a emoção norteia o aprendizado. Aliás, você emocionar alguém naquilo que você ensina, você está promovendo uma fixação imediata, não precisa nem dormir, porque aquilo que nos emociona verdadeiramente já faz a fixação bem efetiva daquilo que está sendo ensinado. E aí, logicamente, está aqui o segredo, né? A motivação. A motivação, nós temos circuitos cerebrais, o circuito motivacional, que uma vez bem acionado, libera um neurotransmissor chamado dopamina, junto com noradrenalina. A dopamina é o neurotransmissor da motivação, do prazer. E quando nós estimulamos a motivação de alguém, isso dá uma grande diferença. Eu trago um exemplo que eu usava muito quando dava aula em cursinho, para tentar motivar os alunos a estudar o ano inteiro com garra, com afinco, até o final do ano. Imagina que essa linha é o ano e esse aluno está estudando. E aí o que vai acontecer? Ele vai estudar o ano inteiro, vai fazer uma prova de vestibular para entrar na universidade que ele quer. Não é isso que ele quer, uma faculdade, o curso que ele está pretendendo. O grande erro é que a maioria esmagadora dos alunos olham para cá. Eles acham que eles têm que passar na prova para chegar na universidade. Só que aí tem uma pergunta. Alguém aqui se motiva com prova? Alguém fala assim, não vejo hora de fazer aquela prova, né? Prova de vestibular. Geralmente período quente, em carteiras desconfortáveis, né? Uma sala que às vezes mal tem um ventilador decente, com um monte de concorrente do teu lado. Isso aqui é altamente estressante. E o segredo é você olhar sempre para onde você quer estar, que é aqui. Aqui está a motivação. Toda vez que você se propõe um objetivo na sua vida, você tem que olhar onde você quer estar, não na dificuldade que você vai passar para chegar lá. Porque se você se vê lá, o teu cérebro, ele cria uma realidade, mesmo não estando lá. E hoje é muito fácil fazer isso. Entra na internet, vê o local que você quer estar, você consegue se projetar até lá para que você consiga executar aquilo que você sonha fazer. Isso é uma ideia que eu sempre propago, isso vale para a vida, tá? Quem está na universidade ainda e está estudando, foca naquilo que você quer no futuro. Se projete na empresa que você queira estar, na escola que você queira atuar. Sempre se projete para que você se empolgue agora e estude com afinco mesmo aquilo que você odeia estudar. Tá? Isso é um desafio que eu faço para cada um de vocês aqui, para você se tornar uma pessoa cada vez melhor em tudo aquilo que fizer. E, logicamente, eu não posso terminar sem dizer da neuroplasticidade. Quando você ensina alguém, você ensina... você promove a alteração dos circuitos cerebrais. Isso aqui é um experimento simples com um rato. Você deixa um rato num ambiente pobre em estímulos e o neurônio tem um padrão de ramificações. Quando você coloca esse ratinho num ambiente enriquecido,
né, com bolinha, com brinquedinho, com rodinha, para ele se divertir, os neurônios têm mais ramificações, ou seja, um ambiente enriquecedor que permite os ratos interagirem com os brinquedos em suas gaiolas, provoca mudanças anatômicas no córtex cerebral. Ou seja, o ato de aprender algo está te modificando. O cérebro que você acordou hoje não era mais o cérebro na hora do almoço e não é muito menos o cérebro que você tem agora. E não será o mesmo cérebro na hora que você acordar amanhã. Lembra que quando você dormir, vai arrumar a bagunça que você fez hoje. Lembra disso? Ou seja, você é realmente uma metamorfose ambulante. Nós somos uma metamorfose ambulante, por isso que toda vez que você ouviu falar de aquelas pessoas que eu sou sempre a mesma pessoa, não se iluda, essa pessoa está mentindo para você, porque a cada dia, cada momento vivido, você altera as suas conexões. Infelizmente, para o bem ou para o mal, né? Você tem que sempre lembrar disso. Então, trabalhe para que monte as suas melhores conexões, para você se tornar o melhor profissional, para que o seu aluno, se você for ser professor e atuar com amor e afinco naquilo, para modificar ricamente a vida dessas pessoas. Trago aqui algumas recomendações de leitura. Esse aqui eu vou enviar para o professor Ademar. Esse aqui é o e-book que eu construí baseado na palestra Neurociência e Educação, como o cérebro funciona, aprendizagem e memória. Eu vou enviar para eles encaminhar para todos vocês, é um presente meu para vocês em relação aos conteúdos aqui apresentados. E eu coloco mais 3 dicas, se você quiser aprofundar, aqui Neurociência e Educação, como o cérebro aprende, né, do Ramon Consensa e Leonor Guerra, uma obra fantástica, bem acessível. Ciência para a Educação, do Roberto Lente, um monstro, um livro maravilhoso, que também traz muito conhecimento, e esse livro do psicólogo americano Daniel Willigan, porque os alunos não gostam da escola, né, como a neurociência, respostas, né, da ciência cognitiva para tornar a sala de aula mais atraente e efetiva, são dicas aí legais que vocês podem utilizar para aprofundar cada vez mais. Aqui estão os meus contatos para a gente finalizar essa minha fala, o meu e-mail, o meu Instagram, tá? O meu Instagram é Instagram profissional, só tem as informações de neurociência lá. Aqui o meu canal do YouTube, né, Dr. Alexandre Rezende, neurocientista. Quem quiser ver vídeos curtos de neuroeducação ou neurociência em geral, tem lá. O meu site, né, alexandrerezendeneuro.com.br, que são o meu site que eu desenvolvo, tem artigos, tem vídeos, tem tudo mais lá. E aqui meu celular, se alguém precisar de algum contato, algum serviço, estamos aí à disposição. Perfeito? Muito obrigado pela atenção. Deixa eu sair daqui para eu voltar aqui, né, para ver vocês, parar o compartilhamento. Aí. E aí sim podemos conversar um pouquinho, né, professor Ademar? Opa, ouvindo, professor? Ouvindo? Perfeito. Então, que bom. Estou aqui, né, acompanhando atentamente, aprendendo com o senhor e com todos, né? Aprendendo com esses intérpretes maravilhosos também, as estratégias que eles usam, né? Como é importante a acessibilidade, né, professor Alexandre? Exato. Se eu conseguir colocar um pouquinho de informação e conhecimento, já ganhei meu dia. Esse é o mais importante. Já conseguimos, né? Conseguimos aqui democratizar e socializar conhecimentos, especialmente na área da neurociência. Temos aqui um público muito diverso, professor entre professores e futuros professores. Ah, que legal. Pessoas que gostam da área da educação, gostam desse diálogo entre conhecimentos, especialmente neurociência e educação, né? Eu vou tentar fazer um compilado das principais questões, professor, justamente porque nós não temos muito tempo, né? Exato. O professor fez uma ótima explanação. Acho que deu uma paradinha. Travou um pouquinho. Aí. Tá voltando. O microfone tá mudo, agora sim. Aí. Travei, né? Peço desculpas, tá? Presidente. Professor, muitos professores e muitos participantes aqui no chat estão solicitando que o senhor fale um pouco mais sobre as memórias no processo de ensino, principalmente, né? Sim. Como explorar a questão da memória em sala de aula. Isso. Acho que é das grandes bases, né, acho que todo professor, qualquer educador, qualquer professor que vá atuar em sala de aula,
A primeira memória que eu sempre falo, nunca se esqueça, é a memória de trabalho, aquela que eu deixei claro ali, a memória que temos no lobo frontal, tá? O lobo que está relacionado com as experiências que nós vivemos, né? Que nós vivemos durante a vida. Então, explorar essas memórias é uma ferramenta muito assertiva de fazer o aluno entender aquilo que você está dizendo, né? Que você está passando para ele. Então, o jeito mais simples, quer ver? Eu vou dar um exemplo de vida real, não vou nem foi em sala de aula. Eu passei essa experiência, tá? Ficou engraçado no final, mas foi meio estranho quando aconteceu. Eu estava jogando bola, eu morava em Campinas nessa época, hoje eu moro em Indaiatuba. Eu estava jogando bola, um amigo meu torceu o joelho. Aí eu levei ele ao hospital, e eu era da área médica, né? Que eu tinha formação nessa parte. Ele não, ele era, acho que era administrador, se eu não me lembro, ele era administrador de empresa. Aí ele chega lá, ele chega lá para atender, o ortopedista é um cara muito sério, deu para perceber que ele é um cara muito sério, e ele começou a falar em termos técnicos. Ele falou, pode ser um ligamento lateral, um ligamento transverso, um ligamento isso aqui. Ele olhava para mim e falou, calma, depois eu te explico. Ele está achando que deu alguma lesão. Aí ele vira pro cara, pro meu amigo, que é bem leigo na área médica, e fala assim, deite ali em decúbito dorsal. Quando ele falou a palavra decúbito, ele olhou para mim com o olho regalado e falou, não, é só deitar ali, deita ali, que ele vai te examinar. Ou seja, eu até fiquei imaginando uma pessoa uma pessoa simples, por exemplo, está sozinho, o cara fala, deite em decúbito dorsal, ele fala, vai no teu decúbito, não no meu decúbito. Então aquilo vira vira um pandemônio. Ou seja, isso é exemplo de você saber explorar a memória de trabalho. Cada pessoa tem um nível, cada pessoa tem um conhecimento. Portanto, é só saber explorar. E, logicamente, quando você explora isso, você possibilita a construção da memória duradoura. Porque se ele entendeu, é o passo mais efetivo para consolidar. Porque se ele entende, aí sim, quando ele vai fazer a tarefa em casa, realmente ele fala, olha, eu estou fazendo isso, mas eu entendi mesmo o que foi feito. Não tem coisa pior quando você vai fazer uma tarefa e você não sabe absolutamente nada que tem ali. E aí tem outros desdobramentos que a gente está falando, a questão da atenção, o uso de equipamentos eletrônicos em sala de aula, fora da sala de aula também é prejudicial. O celular, ele é prejudicial até quando ele está desligado. Por exemplo, se o aluno está estudando em casa com o celular mesmo desligado do lado, o teu cérebro está meio conectado ali, será que tem alguma coisa nova? Será que tem alguma novidade ali? Então, isso é um alerta que temos que fazer do uso mais controlado das telas, porque senão isso prejudica. Em sala de aula, eu passo isso diversas vezes, agora eu só estou no ensino superior e pós-graduações, né, e tudo mais, eu vejo nitidamente o uso constante do celular e a gente vê reflexo no rendimento dos alunos, né, com menos memória, um rendimento menor, com mais dificuldade de assimilação, de compreensão. Então, esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. Espero que eu tenha respondido a pergunta aí. Ok, estou aqui acompanhando, professor. Sim, professor, tem uma outra questão aqui interessante, aí talvez dá para fazer uma relação, uma articulação, vou colocar na tela, senhor. Tá. Da Miriam. Aqui, essa que você colocou da Miriam, né? Crianças Isso. Atípicas, né, autistas, né, tem o espectro autista, tem alguma dica de aprendizagem. Aí tem que ver, na verdade, primeiro, em qual espectro que a criança está. Para cada espectro tem as conduções corretas para cada um. Por exemplo, eu tive um aluno, quando eu dava aula no Colégio Rio Branco de Campinas, esse aluno tinha um espectro aquele o mais forte, né? Aquele que sai, quando algo chama atenção, um barulho muito repentino, ele começa a se debater, ele era bem assim nesse ponto. Só que a psicopedagoga que trabalhava com a gente, ela treinou a gente certinho. Para quê? Para poder atuar corretamente com ele. Então, a família fazia um acompanhamento médico, psicológico, psicopedagógico com ele, isso ajudou muito, né? Ajudou absurdamente na conduta. Então, por exemplo, quando ele tinha esse surto, a gente colocava a mão e falava, fulano, calma, fica tranquilo. E ele era uma inteligência em exatas, né? Tem mais essa. Agora, por exemplo, eu tive vários alunos Asperger. Aí depende, o Asperger geralmente você não tem muito problema com ele, a não ser assim, o cuidado com o Asperger é você não ficar fazendo... como é que chama? Dando frases que ele tem que deduzir ou entender. Não, você tem que ser direto para ele, você tem que explicar diretamente para ele. Isso é uma ferramenta importante no momento de ensino para uma pessoa com Asperger, por exemplo.
tá? Então, cada caso é um. O mais adequado, ter um acompanhamento um psicopedagogo ou um psicólogo especializado que que dê esse respaldo. Por exemplo, na PUC Campinas tem o ProAccess, que são psicólogas, psicopedagogas, né, até médicas que estão dentro do acompanhamento de vários alunos, nos passando. Falou, ó, esse fulano, ele tem problema de visão. Então, você tem que falar dessa forma. Esse tem um problema de audição. Então, cuidado para você não falar virado para a lousa no momento que você está ensinando. Então, isso são algumas posturas que a gente vai tomando para justamente melhorar cada vez mais, né? Cada vez mais o ensino, né? De acordo com a necessidade, né? Então, isso é um ponto importante. Ok. Professor, aí temos mais umas contribuições. Professor Alexandre, o senhor poderia falar como o senhor trabalha a neurociência em suas aulas? Dessa forma como eu apresentei a minha palestra. Porque se vocês prestarem atenção, eu explorei o tempo todo aquilo que eu acabei tentando passar para vocês aqui o tempo todo. Eu no início, né, a gente fala os termos um pouco mais técnicos, que é necessário, mas se você prestar atenção, a palestra inteira eu uso termos bem simples, exemplos do cotidiano, trazer próximo da vida. Então, eu exploro o tempo todo exemplos mais simples naquilo que eu ensino, por mais complexo que seja. Então, eu trago para o mais simples para que o aluno consiga assimilar com mais facilidade. Outra coisa é que a palestra era muito focada. Então, por exemplo, emoção, eu estou sempre atento. Postura de aluno, as expressões que eles estão às vezes desenvolvendo durante, né, o período semestral que eu geralmente eu vou trabalhando, eu vou percebendo, aquele aluno tem certo padrão e está diferente, aconteceu alguma coisa. E assim você consegue promover mais empatia e mais conexão. Tá? Tem que tomar sempre muito cuidado de não ser aquele professor que fala assim, eu vou lá dar minha aula e dane-se, eu vou lá, dou minha aula, ganho meu dinheiro, tá tudo certo. Eu acho que estar dentro de uma sala de aula, você tem que ir muito além disso. Essa é uma opinião minha, é uma opinião que eu acho que se conectar ao aluno é muito importante. O aluno, ele é um ser que está na tua frente, ali esperando o seu conhecimento, tal, e uma coisa que às vezes você pode dar para ele, que às vezes ele não tem nem na casa dele, atenção. Você ser atento a ele, perceber, valorizar os momentos que ele passa. Tem muitos alunos que sofrem, por exemplo, isso que eu falo em outros contextos de palestras que eu dou, mas tem alunos que sofrem, por exemplo, quando estavam no ensino médio, eles têm a primeira paixão, aí termina o namoro, eles estão tristes e os pais banalizando, você é jovem ainda, tem muita gente pela frente e tal, mas é um momento importante para o adolescente, o momento que ele está sofrendo, o momento que ele está perdendo a primeira vez, o primeiro amor. Então, ele não pode ser banalizado isso, tem que ser não exaltado ao extremo, mas você não pode banalizar algo que está doendo na pessoa. Então, às vezes, muitos alunos falam assim, professor, eu prefiro falar com o senhor do que falar com o meu pai. E não é o certo isso, né? Os pais têm que ser sempre o alicerce dos filhos. Então, muitas vezes, nós professores acabamos atuando dessa forma, né? Conectando o aluno. E eu sempre falo, quanto mais amor você trabalhar em sala de aula, mais você entra em flow, mais você entra em fluxo, mais você se conecta. E eu acho que muitos que já dão aula já devem ter entrado. Aquela aula que você se conectou tanto com os alunos que a gente acabou a aula e falou, nossa, eu nem vi aquilo passar. Foi tão legal essa aula. E às vezes você busca, muitas vezes tem a mesma aula e não consegue, mas manter sempre o padrão, sempre um padrão de fluxo, de flow com os alunos, de conexão absurda com os alunos. A gente tem isso na programação neurolinguística, ter rapport com os alunos, né? Se conectar com os alunos. Isso é algo que é muito, muito valioso dentro do ensino. Ok. Professor, acho que dá para mais uma. Vamos? Vamos lá. Um momento só que eu vou trocar a intérprete. Professor, vou colocar na tela aí para o senhor. Olha lá, o cérebro pode ser modificado. O cérebro pode ser modificado com recompensa? Com certeza. Com certeza, porque o nosso cérebro, né, ele é uma estrutura, né, logicamente, que ele otimiza a perda de energia o tempo todo, ele não quer gastar energia de jeito nenhum, tanto que sempre que a gente pode fugir de algo que vai tirar nossa paz, ele tenta fugir, né? Então,
quando você tem a recompensa, e não estou dizendo monetária nada, qualquer tipo de recompensa, o cérebro realmente ele se modifica, né? E se modifica dependendo de como é feito positivamente. Então, por exemplo, trabalhar recompensa em sala de aula é bem legal, dá bastante efeito, os alunos começam a se empolgar mais para buscar a recompensa, desafios, jogos são muito alternativas para isso. E aí você fez eu lembrar de uma coisa que eu acho muito interessante, né? Quando a gente, nós professores, todos os inícios, né, de ano tal, a gente tem os planejamentos, né? Então, temos que ir lá e tudo mais. Quem é coordenador? Você é coordenador, Ademar? Você é coordenador, né? No momento, professor. Só professor. Mas vamos supor que você é o coordenador. E às vezes o coordenador, eles têm que passar situações bastante complicadas. Sim. Passamos um período de recesso. Você deu um mês e meio. Vamos lá, um mês e meio para o cérebro, ele quer desligar para sempre, né? Um mês e meio para o cérebro. Geralmente eu falo que você quer dar um descanso para o seu cérebro, 2 semanas no máximo tá bom. Depois começa a trabalhar de novo para ele não virar aquele preguiçoso. Porque aí o coordenador tem que chegar sorrindo do recesso, assim como todos os professores, falar: sejam bem-vindos, e falar aquela famosa frase: que bom que vocês recarregaram suas energias e estão prontos para mais um ano letivo. Os professores estão querendo morrer, mas todos os professores estão querendo morrer, o coordenador também quer, porque ele está na mesma vibe, né, ali do sofrimento de voltar. E aí, às vezes, o coordenador tem que falar assim para os professores: olha, eu tenho uma ótima notícia para vocês, acabamos de contratar um novo sistema de lançamento de notas e que vai resolver a nossa vida, tá? Mas fiquem tranquilos, vocês terão 4 sábados de treinamento para ficar craque nesse sistema. Pronto. Isso acaba com a alegria de viver, a vontade de viver dos professores. Tenho certeza que quem já passou por isso começa as frases: eu tenho que reavaliar minha vida, eu tenho que parar de pensar nos outros, porque eu fiquei me dedicando para essa escola, para aprender esse sistema, agora mudou de novo, vai infernizar minha vida. Preciso pensar mais em mim, na minha mãe, no cachorrinho, no periquito, em todo mundo. Eu preciso rever se é isso que eu quero para minha vida. São frases básicas de cérebro que saiu da zona de conforto. Mas fica a dica para vocês levarem para sempre. Ninguém cresce sem sair da zona de conforto. Todo o crescimento do cérebro, todo aprimoramento que você vai fazer é baseado em saída de zona de conforto. Portanto, saia da zona de conforto, estimule o seu cérebro, motive o seu cérebro da melhor forma possível para que você se torne um profissional cada vez mais diferenciado para modificar a vida das pessoas. Ok. Professor, agora é uma questão minha, né? Vou tentar articular aí, vamos lá. Nós, pedagogos, falamos muito da questão de motivação, né? Pensar em estratégias de ensino em sala de aula, transposição didática, né? No sentido de fazer com que os conteúdos realmente cheguem a todos e para todos, mas nós também temos um certo receio de falar ou citar o termo recompensa, né? Recompensar por isso, por aquilo. Numa visão de neurocientista, né? Como o senhor trataria ou trabalharia essa questão? O termo recompensa, ela existe? Existe. Por exemplo, quando eu falo acionar o circuito de recompensa, o circuito motivacional, é justamente quando o seu cérebro vê sentido naquilo que está sendo apresentado para ele. Não significa que você vai ganhar uma bala, um chocolate, um dinheiro, nada disso. Quando ele entende e vê sentido, automaticamente ele fala: peraí, isso aqui eu estou entendendo. Então, motivar justamente é você estar diretamente relacionado, né? Você relaciona-se a esse processo de recompensa, né? Quando eu motivo o aluno. Então, o cérebro está se sentindo recompensado porque aquilo ele está entendendo. Então, chega um aluno novo em sala de aula, ele veio de uma escola que ele tinha muitos problemas para entender, para conseguir ser integrante da sala e tudo mais. E aí, naquele momento, você pode fazer um trabalho que o motive, para ele ver sentido naquilo. Por isso que eu falo: cuidado como você ensina, como você fala com o aluno. Tem alunos muito simples, mas não significa que eles não são capazes. Eles são tão capazes quanto qualquer outro aluno, desde que você use as ferramentas que o motive de forma correta e, logicamente, faça ele entender que ele vai ter uma recompensa com aquilo. Então, como eu disse, a recompensa de ter uma vida melhor, uma recompensa de ter um trabalho melhor, uma recompensa de modificar a vida das pessoas, modificar a cidade, o Brasil, o mundo, não sei, cada um tem os seus modos de recompensa. Então, não é necessariamente isso, né? Eu vou dar um ponto aí,
sei lá, uma balinha para você ficar feliz. Pode até usar para uma criança, né, tal, mas como forma que ele tenha que desenvolver de forma efetiva aquilo que ele se propõe. Uhum. Perfeito. Professor, eu coloquei mais uma questão aí da Silvinha, uma participante nossa, está na tela. Que ela poderia perguntar sobre a relação do aprendizado para quem sofre de narcolepsia, né? A narcolepsia é a questão de dormir, de desmaios, né? A questão de apagar, né? Esse sentido que ela está perguntando, né? Provavelmente é isso, né? É, né? Eu acho que é. Porque, assim, na verdade, quando você, dependendo do que está acontecendo, se tem prejuízo, por exemplo, de sono, é uma coisa. Aí é uma coisa pontual, aconteceu desmaio, aconteceu algum apagão e tudo mais. Se aquilo automaticamente teve um apagão, foi pontual e volta, beleza, isso não faz na verdade, não vai dar uma diferença no ponto, por exemplo, você dormir mal. Dormir mal tem um efeito muito mais deletério do que outros pontos. Então, dormir mal significa que o teu cérebro não está dando tempo de arrumar a bagunça. Se ele acorda bagunçado, ele não tem espaço para trabalhar. Se ele não tem espaço para trabalhar, o que vai entrar de novo? Não vai. Só que aí cada caso é um caso. Então, é narcolepsia, tá, mas qual é o nível? Como é que é o caso? Então, cada caso é um caso, aí tem que ter acompanhamento médico. Ok. Professor, está muito bom, né? Essa ação formativa, palestra. Eu mesmo estava aqui tentando ressignificar alguns conceitos, aprendi muito com essa relação entre neurociência e educação, assim como nossos participantes, nossos alunos, demais interessados. Confesso ao senhor que eu vou retomar essa aula, que eu acho que é sempre bom, né? Nós temos eu lembrei daquela, ai meu Deus, fugiu o tema agora, da pirâmide de aprendizagem, lembra? Sim, a pirâmide de Glasser. Isso. Eu ouço, né? Eu vejo, eu explico. Isso, e a pirâmide de Glasser é uma coisa que é fantástica. 95% daquilo que você aprende é quando você ensina. Então, isso é uma dica importante, né? Estimular os alunos a ensinarem os outros, que isso é algo que dá bastante efetividade, né? No aprendizado. Tá? Eu estou olhando aqui, não porque eu estou saindo, eu tô olhando para te mandar o e-book, senão eu vou acabar esquecendo. Vou te encaminhar aqui. Pronto. Sim, então para quem puder enviar para quem participou, é legal. Eu vou dar um jeito, então, de tentar ver uma forma de sortear o livro para os nossos participantes. Ok, professor? Que é um e-book, né? O e-book já está aí no seu WhatsApp. Tá? Eu posso compartilhar o link. Isso, então, só vai compartilhar o link já está certo. Tentando articular, né, as suas considerações com a neurociência, eu percebo que esses princípios ou essas informações, né, que estão aí, da mesma forma que a pedagogia, né, há muito tempo pensando em estratégias de ensino, a neurociência vem corroborar e ampliar esse horizonte para que estratégias de ensino sejam mais significativas, talvez, né? Então, eu penso muito nessa direção, e nesse sentido, em nome da Universidade Federal de Uberlândia, nós agradecemos, né, a sua participação, sua contribuição em socializar saberes e vivências nessa questão da neurociência, seus estudos e suas pesquisas conosco, né? Em nome da universidade, agradecer todo esse trabalho conosco. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e precisando, só chamar. Estamos aqui. Tudo bem. Valeu, gente. E aos nossos participantes, muito boa noite. Aos nossos intérpretes também, bom trabalho. Obrigado pela participação. Professor Alexandre, até uma próxima, se Deus quiser. Boa noite, gente. Valeu, gente. Gratidão. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.